Bom, invocando a proteção de Deus, dou por início a sessão da 10ª turma, nesse dia histórico. Cumprimento a todos, senhores magistrados aqui presentes, senhores advogados, digna representante do Ministério Público, senhores servidores, na pessoa do nosso secretário, doutor Guilherme. Antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas ao doutor Paulo Maurício e à doutora Lucilde, que estão retornando de suas merecidas férias. Estava com saudade. Também estávamos com saudade da presença de vocês, da participação sempre erudita nos nossos julgamentos, mas felizes em saber que vocês estavam felizes com um tempo de lazer que todos nós merecemos. Tem que fazer, no entanto, um registro triste. Semana passada, no dia 2 de novembro, o nosso colega desembargador Milton Vasques Tibal de Almeida perdeu a sua mãe, senhora Ieda Vasques Tibal de Almeida, e eu estou registrando aqui os meus sentimentos nesse momento de dor e de perda. Não importa qual a nossa idade, quão velhinhos nós fiquemos, perda de pai e de mãe é sempre uma dor muito grande. Eu espero que Deus o conforte, porque nós não temos como dar conforto uma perda dessa. Eu peço ao senhor secretário que providencie um ofício em nome da turma para ser enviado ao doutor Milton de Barro. Senhora presidente, com a adesão dos advogados. Muito obrigada. E do Ministério Público. Com a adesão do Ministério Público. Muito obrigada. Bom, agora passamos para a nossa pauta. Eu dou a palavra ao nosso secretário. Temos uns processos para tirar de pauta, né? Temos. Eu já passei os números. Processos que serão retirados de pauta em virtude de sobrestamento, incidente de formalização de jurisprudência. São os processos número 2, 10, 19, 59, 73, 101 e 104 da pauta. 101 e? 104. Mas todos tem meus também, cara. Pauta física. Como é que é? Processo O número... meu também, da Peraí, pauta Guilherme. física. Meus. Pois não. 46 e o 51. 46 e 51 da pauta física. Quais são os outros aí que você falou? Que eu tô vendo? 2 da pauta física. 2, 10, 19, 59, 73, 101 e 104. Eu anotei. Ok? 59, então é meu. Essa aqui. São os que são da Lucilde. Quero anotar no papel aqui, que é um papel. Tem mais algum? Eu acho que tem alguns processos, doutor Paulo. Mas é naquela pauta de PJR. Tem, tirado uma vez, porque parece que tem inscrição. Vamos tirar também logo os da pauta de PJR, Porque aí a os pessoa, o advogado que fica estão presentes esperando. já ficam liberados. Por exemplo, processos de 1 a 4 e 8 da sala da sessão do relator, excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires, retirados de pauta. Apenas o 3 tinha inscrição para sustentação oral, mas o advogado ainda não está presente. Lembra aí. Ok? São Pedreiro. Adiados para a semana seguinte, né? Dependente de nova publicação da pauta. Tem seu aí? Da pauta Qual que é? doutor Paulo Maurício. PJE, não há inscrição. Ok. Os físicos nós já falamos. Bom, aviso. Ô, Giovanni, Será que vão ser se eles sobressados? quiserem saber, Seus já PJS estão anotar. Você quer anotar? Quer passar para o advogado? Vou tirar uma foto. Isso. Agora temos sustentação oral à distância, né? Prosseguindo, nós temos preferência regimental, sustentação oral à distância, Varginha. Bom dia, doutora Laura. A senhora nos escuta, doutora? Bom dia, escuta. Pois não. Fazer o pregão do processo em que há inscrição para sustentação oral. O processo 38 da pauta, o agravo de petição 201 de 2012. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Rosiméria de Oliveira Pires, e a revisão do excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. Agravante Jorge Luiz Azevedo Carvalho. Agravado Steam Master Equipamentos Térmicos Limitado. Inscrito para sustentação oral, doutora Laura de Melo Rosa, pelo agravado. Bom, passo a presidência para a doutora Rosiméria. Bom dia, doutora. Bom dia a todos também. A minha proposta de voto tem a seguinte conclusão. Não conheço do agravo de petição aviado pelo exequente por incabível.
e custas pela executada no importe de R$ 44,26. Agravo do exequente? Eu submeto aos colegas se acham que essas custas devem ser pagas, uma vez que quem perdeu foi o exequente. Eu também entendo que não, acho que tem um erro aqui. Custas não, vou tirar as custas pela executada. Doutora, fica não conheço do agravo de petição aviado pelo exequente por incabível. Ponto. Atende seu interesse, né, doutora? Só não precisa fazer sustentação, atende. Só em caso de divergência, não é isso? Isso, O colega está de aguardo acordo, deixa eu conferir o terceiro votante. Também de acordo, doutora Lucília, então fica julgada a unanimidade. Doutora, um abraço a todos aí da comarca. Ok, outro abraço. Tchau, bom dia. Com Deus, bom dia. Devolvo a presidência. Isso é meu. Antes de prosseguirmos com o seguinte à distância, faremos contato com a Uberlândia. Nós já temos aqui presente o doutor Leopoldo Manhani Júnior, no processo 53 da pauta. Primeiro da sustentação oral, 53. 53? Doutora Rosemary continua com a presidência. É meu? Tá bem. 53 da pauta é o RO 1698-2014, a relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Rosemary de Oliveira Pires e a revisão do excelentíssimo juiz convocado, doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque, recorrentes Vale S.A. e Marcelo de Carvalho Gonçalves, recorridos os mesmos. Escrito para sustentação oral, doutor Leopoldo Manhani Júnior, pelo recorrente reclamante. Muito bem. Esse processo, bom dia, doutor. Esse processo é um que veio para nós vermos a retratação considerando um novo julgamento, né? Muito bem. Então, a proposta que eu vou fazer aos colegas é no seguinte sentido. Eu admito o incidente de retratação com fundamento no artigo 896, parágrafos 4º e 5º da CLT, no artigo 3º do ato 491/14 TST e no artigo 13A da resolução 9/15 desse tribunal, profiro juízo positivo de retratação para, nos termos da TJP número 13 desse tribunal, substituindo o que fora decidido anteriormente no acordo de folhas 384-392, precisamente no capítulo Tempo à Disposição Baldeio, dar provimento parcial ao recurso obreiro, condenando a reclamada ao pagamento de 30 minutos extras por dia, sendo metade antes do início da jornada e o restante após seu encerramento, mantidos os reflexos dos parâmetros de apuração determinados na origem. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. Me parece que atende o seu interesse, mas se houver divergência, eu garanto ao senhor a sustentação. Não há mais o que... Era esse o interesse. Então vamos conferir dos colegas a posição. Doutor Paulo Maurício. Estou de acordo, sou eu. Doutor Alexandre. Doutora Lucilde. Também de acordo? Então fica a unanimidade. Perfeito. Bom dia ao senhor. Igualmente. Fica com Deus. Bom dia. O senhor também devolva a presidência. Conseguimos. É o processo número 6 da pauta. Doutor Paulo Roberto, Berlândia. Eu? Bom dia, o senhor nos escuta bem? Aí só do lado aí, o senhor fala, só avisar para ele que o senhor chegou. Fala que é da rua do Limar. Doutor Paulo Roberto. Eu acho que me chamou. Eu acho que me chamou. Sim, pois não, doutor Paulo Roberto, o senhor nos escuta bem? Paulo Roberto. Câmbio, será que é eu? Paulo Roberto Alves de Almeida, doutor, bom dia. Bom dia, doutor. Escuto bem, sim, senhor. Ok, vou passar o pregão, doutor. É o processo número 6 da pauta, agravo de petição 521/2014. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e a revisão da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Agravante, Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado de Minas Gerais, Sindados. Agravado, Links, Sistemas e Consultoria Limitado. Escrito para sustentação pelo agravado, doutor Paulo Roberto Alves de Almeida. Bom dia, doutor. Eu vou passar a palavra à relatora do processo para a leitura da conclusão do voto. E, se for o caso, se achar necessário, o senhor pode sustentar. Desembargadora Lucilde, por gentileza. Minha conclusão é de conhecer e negar provimento ao agravo de petição. Bom, o senhor está pelo agravado, não é, doutor? Perfeito, excelência. Então o voto é favorável ao senhor. O senhor gostaria de ouvir se tem voto de divergência antes de sustentar? Perfeitamente, excelência. Se possível, gostaria sim.
Bom, eu estou acompanhando o voto da relatora, doutora Rosemary, desembargadora Rosemary. Também estou de acordo. Bom, doutor, então ficou decidido nos termos do voto da relatora, negando o provimento ao agravo. Bom dia, doutor. Excelência, muito obrigado. De nada, Quer dizer, foi por unanimidade, né, Excelência? Unanimidade, doutor. Foi mantida a decisão de origem. Muito obrigado, Excelência. De nada, um bom dia para o senhor. Para a senhora também. Ok. Passamos à pauta sustentação presencial apenas, encerrados à distância. O 21 da pauta, o seguinte, é o RO 1845 de 2014, a relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e a revisão da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima, recorrentes Banco do Brasil S.A. e Isamana Ferreira Pimentel, recorridos os mesmos, escrito para sustentação oral pela recorrente reclamante, o doutor Júlio César Valadares Dutra. Vamos levar esse trem lá no CNJ. Bom dia, doutor Júlio. Vamos levar. Passa a palavra à desembargadora Lucilde, leitura da conclusão do voto. É o Banco do Brasil, né? Isso. Conheço dos recursos, acolho a preliminar de incompetência levantada pelo reclamado para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do pedido de reflexo das horas extras sobre as contribuições para a entidade de previdência privada, prejudicada a análise da preliminar de legitimidade passiva e no mérito do parcial provimento ao recurso para autorizar a dedução do valor da diferença entre a gratificação devida para o cargo de 8 horas e de 6 horas, bem como para determinar que as horas extras sejam calculadas com base na remuneração composta pela gratificação do cargo em comissão de 6 horas, tudo somente a partir de janeiro de 2013. Excluir a condenação ao pagamento de diferenças salariais de reflexo a partir de 30 de abril de 2013, bem como para excluir a condenação à restituição da remuneração recebida até então. Excluir a condenação, os reflexos das horas extras sobre as contribuições para a Previ e excluir as contribuições previdenciárias cota patronal da base de cálculos honorários assistenciais referidos. Ao apelo obreiro nega provimento, reduz o valor da condenação para 40 mil com custo de 800 pela reclamada e estou determinando a devolução das custas. E esse é o meu voto, senhora presidente. Doutor Júlio, o senhor tem a palavra. Bom dia, ilustre presidente, com o cumprimento dos demais componentes da Igreja Turma. No caso em tela, eu vou tecer algumas considerações sucintas, porque já de conhecimento da Igreja Turma, sobre as questões excluídas no voto da ilustre relatora. Quanto à incompetência da Justiça do Trabalho, no que tange aos reflexos das contribuições devidas à Previ, o TST, recentemente, salvo engano, no final de agosto, foi posterior à interposição do nosso recurso ordinário de nossas contrarrazões, ou início de setembro, a SDI1 TST já decidiu sobre essa questão, falando que a Justiça do Trabalho é competente para julgar o pedido de reflexos das horas extras nas contribuições devidas à Previ, vez que não se configura aquela questão da decisão do STF, onde se trata de complementação de aposentadoria. E no caso dos autos, não se está pleiteando complementação de aposentadoria, mas estão simplesmente reflexos das horas extras, uma parcela salarial, pleiteada no Justiça do Trabalho, nas contribuições devidas à Previ, conforme o regulamento da Previ, conforme o banco já faz esse recolhimento mensalmente. Razão pela qual, ante esse entendimento recente da SDI e do TST, vem requerer que seja afastada essa incompetência. Quanto à aplicação da OJ 70, a SDI1 do TST também já decidiu que o referido ao OJ transitória 70 não se aplica aos casos do Banco do Brasil, mas simplesmente aos casos da Caixa Confederal, ante as peculiaridades de cada empregador. Razão pela qual vem requerer também que não seja compensados os valores da diferença das horas extras. Quanto à base de cálculo, nos termos da súmula 2004, as horas extras devem ser apuradas de acordo com o salário recebido pelo empregado quando do labor extraordinário, e não sob uma remuneração que ele não recebia, uma remuneração inferior à que ele recebia efetivamente. Quanto às diferenças salariais, vem requerer que seja mantido o deferimento das diferenças salariais, vez que configurado nos autos que o cargo de assistente não era um cargo de confiança, razão pela qual a gratificação que era pago à autora não era paga referente às horas extras, mas sim a maior responsabilidade da função. Razão pela qual não há que se falar essa
redução salarial quando a autora passou a trabalhar na jornada de 6 horas, visto que a gratificação que lhe era paga pagava a maior responsabilidade da função, e não as horas extras, e não a 7ª e 8ª hora trabalhada, nos termos da súmula 102. Por fim, também, conforme o próprio TST tem entendido, ao contrário da tese prevalecente número 4 dessa grade regional, o INSS cota reclamada deve sim integrar a base de cálculo dos honorários assistenciais, vez que a OJ 348 não exclui tal parcela da base de cálculo dos honorários, razão pela qual vem requerer que seja negado provimento ao inteiro teor do recurso interposto pelo Banco do Brasil. Obrigado. Desembargador Lucilde. Bom, as matérias são conhecidas, senhora presidente, é jurisprudência reiterada, já tenho julgado sim em outras ocasiões, mantenho meu voto. Bom, há divergência? Da minha parte, não. Então, assim se decide a unanimidade. Obrigado. Bom dia, doutor. Seguinte ao 40 da pauta, o agravo de petição 822 de 2009, a relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Rosiméria de Oliveira Pires e a revisão do excelentíssimo desembargador doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. Agravante, Aline Aparecida Damasceno. Agravado, Banco Santander. Inscrito para sustentação oral, Agora deu. doutor Ademar Serafim Júnior, pela agravante. Bom, passo a presidência para a doutora Rosiméria. Bem, bom dia, doutor. A minha proposta de voto que eu vou submeter aos colegas, e vale para nortear a sua sustentação, é a seguinte. Eu conheço do agravo de petição interposto pelo exequente, mas no mérito nego de provimento. Não incidem custas, nos termos do artigo 7º, 4 da Instrução Normativa 1/2002 deste tribunal. O senhor tem a palavra. Obrigado, eminente relatora, egregia turma. Primeiramente, eu registro aqui um sincero agradecimento. É minha estreia nas tribunas dessa casa, cujos predicados nos alcançam lá no Paraná, e é com grande júbilo que venho aqui sustentar, já com a missão difícil de tentar convencer os demais julgadores a data vênia não concordar com a proposta de Vossa Excelência. Às vezes é o mesmo, né? Quem sabe, né? Vamos lá. Excelências, a matéria única posta aqui em sede de execução é a respeito de diferenças salariais por equiparação deferidas em um outro feito. Rapidamente digo que a reclamante primeiro entrou com esta ação que ora se julga, pleiteando horas extras, outros direitos, e posteriormente, um ano após o ajuizamento desta ação, entrou com uma segunda ação postulando exclusivamente diferenças por equiparação. Aquela segunda ação, até por ter menos matérias, transitou primeiro, foi executada primeiro e já, inclusive, arquivada. Ocorre que, naquela ação, quando começou a execução, a reclamante até tentou postular que as horas extras deferidas neste feito de hoje fossem apuradas com as diferenças salariais lá deferidas. O juízo daquela primeira execução disse o seguinte, falou, não, aqui não tem horas extras, aquela ação ainda pende de julgamento, não, nada a deferir. A reclamante aqueceu, uma vez que o raciocínio daquele juízo parecia o mais racional. Pois bem, agora, nesta execução, o perito, primeiramente o perito assistente do juízo, a priori apurou aquelas diferenças salariais nas horas extras aqui deferidas. A conta foi, excelências, isso é importante ressaltar, homologada nesta execução. Agora, no encerramento da execução, o juízo de primeiro grau houve por bem entender, na nossa maneira de ver, respeitosamente, uma maneira inadequada, concluir pelo seguinte: de igual forma, tendo a sentença proferida no processo 1938 de 2010, transitada em julgado com condenação expressa de que as diferenças salariais decorrentes da equiparação lá deferida gerassem reflexos apenas sobre as horas extras pagas, não se pode, nos presentes autos, ampliar tal decisão para abarcar também as horas extras devidas e somente aqui deferidas. Excelências, data máxima vênia, no agravo nós destacamos: há um gravíssimo equívoco nessa conclusão, uma vez que o título lá, transitado e julgado, é muito claro em dizer: os reflexos incidem no aviso prévio, reflexos das diferenças salariais por equiparação. 13º, férias mais 1/3, horas extras pagas no curso do contrato, e abre parênteses.
as eventualmente reconhecidas em sede judicial serão apuradas com o salário majorado, súmula 264 TST, fecha parênteses. Esta sentença foi confirmada pelo acórdão naquele processo, quando o tribunal disse: consideram-se escorreitos todos os reflexos deferidos por consectários da parcela principal. Portanto, já nesse ponto destaco, com todas as vênias, Excelência, que o juízo de primeiro grau, a decisão ora agravada, não tem razão em dizer que somente as pagas em contrato de trabalho é que deverão ser majoradas. Diz ainda a sentença do primeiro grau que a reclamante não cuidou de pedir esses reflexos. Ora, Excelências, a inicial do segundo processo foi claríssima em dizer que as diferenças apuradas deverão incorporar-se à remuneração da autora para gerar reflexo na base de cálculo das horas extras, segue, e nas demais verbas requeridas na reclamatória trabalhista autuada sob número 822-2009-029, que é justamente essa, e é o que foi deferido. Portanto, no nosso entender, por todos os ângulos em que se enfoque essa questão, há sim o deferimento da diferença por equiparação daquele processo nestas horas extras. Nem se alega, Excelências, que o título de um processo não pode obrigar outro à execução de um outro processo, Excelências. Veja que o próprio juízo, a princípio, neste feito, havia homologado a conta para depois refluir. Ainda, Excelências, a se manter o entendimento ora consagrado até aqui, nós teríamos, então, dois tipos de horas extras. O que, com todas as vênias, eu não consigo entender, Excelência. Nós teríamos uma hora extra que é paga em contrato e é enriquecida com as diferenças por equiparação. E uma hora extra deferida em juízo que não é enriquecida. E, mais uma vez, não procede o argumento de dois títulos em ações diferentes, uma vez que as horas extras pagas em contrato estão sendo executadas nesse título e estão respeitando as diferenças salariais por equiparação do segundo título. Portanto, este argumento, no nosso ver, não pode subsistir, de maneira que, por todos esses aspectos, o que a reclamante respeitosamente requer é o provimento do seu agravo com a divergência de Vossas Excelências. Agradeço. Muito bem. Doutor, em respeito a Vossa Senhoria, bom, em primeiro dizer que realmente é um prazer recebê-lo vindo do Paraná, um tribunal tão amigo, tão irmão, tão assemelhado ao nosso, na busca de uma melhor decisão. Eu vou fazer algumas referências aqui. Eu entendo o seu inconformismo. É algo ilógico para o jurisdicionado pensar que recebeu equiparação salarial, que teve a mudança do seu salário, assim reconhecido num processo, e não tem a consequência disso num outro processo anterior a ele. O meu problema cinge-se, e esse foi o fundamento da decisão, cinge-se a situação de que nós estamos agora numa fase de execução. E, portanto, o título exequendo é o que eu tenho como baliza de critério do cálculo a ser apurado. E a sentença que é o título executivo, ela registra o seguinte: julgo, ela não foi modificada, julgo parcialmente procedentes suspedidos formulados na inicial pelo período imprescrito para condenar a ré a pagar à autora, no prazo legal, as seguintes reparações, conforme se apurar a liquidação por cálculos e observados os fundamentos acima, parte integrante dessa decisão. O quê? 2 pontos. Diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial, observando-se, no caso, o paradigma mais vantajoso, com os consequentes reflexos no aviso prévio, 13º salários, férias mais 1/3, horas extras pagas, PLR e fundo de garantia mais 40%. Não faz constar, portanto, as horas extras deferidas, faz constar os reflexos sobre as horas extras pagas. Então, o que eu registrei aqui é que, como essa decisão não sofreu recurso da reclamante, a decisão de embargos, que agora nós apreciamos em grau recursal pelo agravo interposto por Vossa Senhoria,
diz o seguinte: se evidencia sua anuência, a anuência da reclamante, com o entendimento de que não havia qualquer possibilidade de comunicação entre os processos, ou seja, de que um não geraria efeito sobre o outro e vice-versa, transitando em julgado essa decisão. Ou seja, neste processo, eu não posso me referir ao senhor se o senhor vai entrar com outro para ver se consegue, nesse processo o deferimento se limita aos reflexos dessa equiparação salarial nas horas extras pagas. E, portanto, em cumprimento aos limites da coisa julgada, eu entendi que não poderia deferir o pleito formulado pela autora. Quer dizer, meu problema é só de limitação do título executivo. É isso. Matéria fática, Excelência? Pois não? Essa decisão que Vossa Excelência menciona é que, nesse primeiro processo, esse de hoje, havia também o pedido de equiparação, que foi assim deferido, mas ele foi reformado. A equiparação foi excluída. Então, esta decisão que Vossa Excelência acaba de ler, ela deixou de existir no título. Mas, olha aqui, contra essa decisão, a reclamante não recorreu. Dessa forma, declarada não interferência dos pleitos e transitou em julgado esse tipo de decisão. Os cálculos devem, portanto, observar o comando exequendo. Eu não consigo ver além disso. Esse é o registro que eu faço. Se o senhor entender que cabem embargos para, quem sabe, mostrar que há algum equívoco grave aqui nessa fundamentação em relação aos títulos ou ao título que se aplica, porque a decisão de embargos faz referência a essa decisão que eu transcrevi e falei agora. E aí eu a mantenho. Se o senhor entender que não é essa, que é outra, ou que essa foi mudada e que, portanto, há erros, até para evitar uma ação rescisória, nós podemos ver. Mas o que eu tenho aqui é que essa decisão é que transitou em julgado, e essa decisão foi a base de fundamento do juízo de execução que agora nós reapreciamos. Eu vou manter esse entendimento com toda a vênia a Vossa Senhoria. O doutor... A literalidade da sentença realmente é essa, doutor. E houve, sim, essa modificação da equiparação salarial aí, mas o que o julgador de primeiro grau deferiu foi explícito em horas extras pagas. Estou acompanhando o relator. Também acompanho. Então fica a unanimidade, doutor, um bom retorno. Fique com Deus, eu devolvo a presidência. Muito bem, qual o próximo? Os dois processos seguintes, a inscrição para sustentação oral, feita pelo doutor Giovanni e José Pereira. O primeiro deles é o 98 da pauta. Agravo de petição 1160 de 2001. A relatoria do excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque e a revisão da excelentíssima juíza doutora Gisele de Cássio Vieira Dias Macedo. Agravante, Rosa Maria Leone. Agravados, Ione Ramos Pinto, Leone Companhia Limitada, Clever Giovanni Martins e outros. O doutor Giovanni está inscrito pela agravante. Muito bem. Bom dia, doutor. Bom dia. Passo a palavra ao doutor Alexandre para a conclusão do voto. Registrar inicialmente que eu recebi o memorial, doutor. Assim, senhor. E a conclusão do meu voto: eu rejeito a preliminar de não conhecimento do agravo interposto, arguída em contra-razões. Conheço do agravo interposto pela executada Rosa Maria Leone, no mérito, nego-lhe provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente, demais integrantes dessa egrégia turma, serventuários, colegas advogados. O que me traz aqui da tribuna, excelências? Esse caso é um caso peculiar. Se trata de uma senhora de 84 anos de idade, atualmente aposentada, e ela recebeu, em herança do pai, 2,86% das cotas sociais da empresa Leone. Tem mais. Em 2000, ela se retirou da sociedade. Ela nunca foi administradora dessa empresa. E agora teve penhorado em sua conta, teve bloqueado em sua conta de aposentadoria. Atualmente, a única fonte de renda dela é a aposentadoria, relativa a uma execução de um processo que já tramita há diversos anos e de um período, inclusive, que ela sequer foi sócia, um período sim, outro não, mas está vendo os seus recursos de aposentadoria serem penhorados. Em razão disso, foi arguída a ilegitimidade passiva dela, em razão de que ela não ter participado da empresa, não ter oferido nenhum resultado dessa empresa, inclusive, na ocasião, já não estava numa situação financeira favorável. Então, o que se pede aqui, data vênia do entendimento do relator, é que seja dado provimento,
para que, em primeiro caso, seja reconhecida a sua ilegitimidade, em caso contrário, que seja reconhecida a impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria. É o que se espera. O doutor Alexandre. Presidente, de fato, é uma situação como posta pelo doutor, só que o que se verificou é que a agravante já sofreu uma penhora em seus proventos de aposentadoria em 6 de dezembro de 2004. E naquela ocasião, ela ofereceu embargos de execução, onde foi dado provimento, porque de fato o bloqueio era de proventos de aposentadoria. E lá naquela ocasião, em momento algum, ela discutiu a legitimidade para figurar no título executivo. Ela somente impugnou a questão da penhora sobre os proventos de aposentadoria. Ou seja, 12 anos depois, agora em 2016, em pesquisa aos sistemas Infojude, Renajude, está tudo esclarecido aqui no voto, a partir de constatação de que a agravante possuía contas de investimento, foi determinada a penhora e o juízo de primeiro grau teve a cautela de não determinar novamente a penhora de conta em que a executada recebia proventos de aposentadoria. Foram contas de investimento. Então, eu mantenho a minha proposta de voto em função dessas constatações que eu estou registrando aqui no voto. Bom, como se pronuncia a revisora do... Estou de acordo. Bom, eu também sigo o relator, assim se decide a unanimidade. Seguinte ao 69 da pauta, é o RO 1177. A relatoria da excelentíssima juíza doutora Gisele de Cássio Vieira Dias Macedo e a revisão da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima, recorrente a José Carlos Martins e recorrido MGS, Minas Gerais Administração e Serviços S.A. Doutor Giovanni está inscrito pelo recorrente reclamante. Bom, eu passo a palavra à doutora Gisele para a leitura da conclusão do voto. Conheço do recurso interposto e no mérito nego-lhe provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente, demais integrantes dessa Câmara, o caso chegou para mim até antes de ontem. Trata-se de um engenheiro da MGS, concursado, que foi demitido e no entendimento esbozado no recurso é que se tratou de uma demissão imotivada, a empresa não fez a devida motivação de sua dispensa. E um outro fato curioso que eu vi realmente nas razões do recurso é que logo em seguida foi feito novo concurso e através desse novo concurso foram admitidos novos engenheiros. Então, a alegação da demissão é de que a empresa passava por dificuldade financeira e não tinha necessidade do cargo, mas posteriormente admitiu novos empregados na mesma situação, quer dizer, para a mesma função de engenheiro. Então, entende-se que realmente a desmotivação aí está comprovada. Há uma outra questão em objeto no recurso, seriam relativas às diferenças salariais do salário. Enquanto ele trabalhou na empresa, ele recebeu salário inferior ao piso da categoria instituído pela Lei 4950, de 66, e inclusive o salário contido no edital do concurso, quando ele participou do processo de seleção. Então, o que se pede também é que seria o provimento do recurso para que sejam deferidas essas diferenças salariais em razão da redução do salário sofrido. É o que se espera a Justiça. Doutora Gisele. Aqui trata daqueles casos da MGS. Eu estou entendendo que a documentação juntada aos autos comprova a motivação da dispensa, que não havia o cargo para engenheiro civil na cidade de Pirapora, e também a situação financeira da empresa reclamada, tem o balanço patrimonial juntado. Então, neste caso, estou entendendo que foi válida a dispensa. Mantenho a proposta de voto. Há divergência? Não, nós já julgamos nesse sentido em outros processos, inclusive com o relator, eu estou de acordo. Bom, então se decide a unanimidade. Entendeu? Muda tudo. O seguinte é o 39 da pauta, é o RO 491 de 2013, a relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Rosemary de Oliveira Pires e revisão do excelentíssimo desembargador doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. Recorrente Márcio Andrade Silva. Recorridos
Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiro e Polícia Militar de Minas Gerais e Federação Nacional das Cooperativas de Serviço e Consumo dos Condutores de Veículos e Detentores de Patrimônio. Escrito para sustentação oral, doutora Fernanda Neto Stanislau, pela Federação. Recorrida. Recorrida. 39. 039. Bom dia. Bom dia, doutora. Está de vermelho? Os bombeiros? Brincadeira com a senhora. Está muito bem, viu? Doutora, eu vou fazer a minha proposta de voto para balizar seu eventual interesse em fazer a sustentação. A senhora está pela reclamada. Muito bem. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Eu posso garantir à senhora, no caso de divergência, o retorno à sua sustentação. É do seu interesse? Não, muito bem. Eu pergunto ao colega revisor, terceiro votante, fica a unanimidade essa decisão. Um abraço. Bom trabalho, fique com Deus, devolva a presidência. 81 da pauta, é o RO 332/2014, relatoria do excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque e revisão da excelentíssima juíza doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. Recorrentes: Concita, Tratamento de Resíduos S.A., Celulose Nipo-Brasileira, Senibra, e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Extração Vegetal, Carvoejamento, Reflorestamento e similares do Estado de Minas Gerais. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o doutor Otávio Junqueira Caetano, pela Concita, e o doutor Lucimar Augusto da Silva, pela Senibra. Bom dia, doutores. Eu passo a palavra ao doutor Alexandre para a leitura da conclusão do voto. E nesse caso é bem extensa, presidente, já me desculpando aí antecipadamente. Acolho parcialmente a preliminar arguída pelo sindicato autor em contra-razões e deixo de conhecer dos recursos interpostos pelas reclamadas quanto ao requerimento de sobrestamento feito, à ilicitude da terceirização e ao reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora do serviço. Deixo de conhecer ainda das preliminares de nulidade do julgado por ausência de inclusão no dispositivo do acolhimento da preliminar de coisa julgada havida na primeira sentença prolatada nos autos e de ilegitimidade ativa quanto aos trabalhadores lotados no município de Santa Bárbara, arguídas no recurso da segunda reclamada. No que tange ao restante das matérias, conheço dos recursos ordinários interpostos pela ACES. Conheço do recurso ordinário adesivo interposto pelo sindicato autor. Agora, de ofício, eu declaro a existência de coisa julgada em relação aos substituídos que ajuizaram a ação individual em face da Concita e ou Senibra, que tenha resultado em acordo judicial ou cuja decisão final já tenha transitado em julgado, julgando extinto o presente processo, sem resolução de mérito, no que concerne a tais trabalhadores. B. Declaro a litispendência quanto aos substituídos com ação individual ou em curso contra as referidas empresas, postulando os mesmos pedidos destes autos, julgando extinto o presente processo sem resolução de mérito no que concerne a tais trabalhadores. Declaro a ilegitimidade ativa, também de ofício, do sindicato autor em relação aos empregados lotados no município de Santa Bárbara. Acolho a prejudicial de mérito suscitada pelas réis e declaro a prescrição parcial quinquenal em relação às parcelas anteriores a 1/7/2008 e a prescrição total bienal quanto a todas as pretensões patrimoniais vinculadas a contratos de trabalhos encerrados até 1/7/2011. No mérito, nego provimento ao recurso da segunda reclamada, dou provimento parcial ao recurso da primeira reclamada para excluir a concessão da justiça gratuita ao sindicato autor, determinar que o fato gerador das contribuições previdenciárias incidentes sobre o crédito trabalhista seja o respectivo pagamento até 4 de março e a prestação de serviço a partir de 5 de março de 2009. E que o imposto de renda seja calculado nos moldes da Instrução Normativa 1127 do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal. Levando-se em conta o número de meses a que se referem os créditos. E dou provimento ao recurso do sindicato autor para determinar
que a sentença produza efeitos quanto a todo e qualquer trabalhador que venha a ser identificado na fase de execução como empregado da CENIBRA em virtude da terceirização ilícita firmada com a CONCITA, com exceção dos empregados arrolados às folhas 3.057 a 3.071 e daqueles que estejam vinculados a outras entidades sindicais diversas do autor. Acrescer a condenação o pagamento da PLR instituída em normas coletivas firmadas pela CENIBRA pelo período em que os substituídos lhe prestaram serviços, exercícios de 2009, 2010 e 2011, conforme a limitação da inicial, considerando o teor do instrumento já constante nos autos e daqueles a serem apresentados pela primeira ré na fase de liquidação da sentença, resguardada a dedução das parcelas já pagas a idêntico título. Declaro que a parcela acrescida à condenação possui natureza indenizatória, mantém o valor da condenação porque ainda é compatível. É minha proposta, presidente. O senhor tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais membros da adulta turma. De fato, já existe aí a coisa julgada e no mérito não há que se falar a respeito da terceirização, até porque é um tema que queríamos ficar aqui falando eternamente. O que a reclamada e a recorrente vem requerer aqui é, se possível, o adiamento desse julgamento em razão do julgamento do recurso extraordinário que está para ser julgado, coincidentemente, hoje, no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do senhor ministro Luiz Fux, sob pena de haver aí um conflito nas decisões. Então, sucintamente, senhores desembargadores, é o que se requer esse adiamento, se não for possível o sobrestamento, pelo menos o adiamento, para que, até que se tenha notícia desse julgamento. É o que se requer, excelência. Presidente, só pela ordem... Gostaria já de se manifestar sobre isso? Porque talvez, se não depois for acolhido, ele retorna. Né? Eu acho que não é o caso de adiamento. Primeiro, porque eu estou encerrando a minha substituição no tribunal na relatoria desse processo, nessa turma, né? Mas nem só por isso, é porque a questão da terceirização, da licitude da terceirização, essa já não vai ser examinada nesse voto, porque já foi examinada anteriormente. Não é uma matéria que está sendo discutida hoje, nesse julgamento de hoje. Isso já foi decidido pela 10ª turma, os autos voltaram à origem para a continuidade do julgamento. Então eu não vejo sentido em adiar, mas se os demais votantes entenderem de forma diferente, eu também não me oponho. Revisora. Eu estou de acordo com o relator que não é caso de adiamento e eu acompanho a proposta de voto. Eu também estou de acordo que a gente tem que prosseguir no julgamento, porque a turma já se pronunciou sobre a terceirização e não pode agora exercer juízo de retratação, mesmo que o Supremo chegue de algo diferente. Né? Exatamente. Aí vai realmente desafiar teria que ser em outra instância. Então, eu retorno a palavra do senhor para sustentação no que diz respeito às matérias meritórias. Respeitosamente, eu gostaria só de ressaltar que, em caso de reconhecimento, né, por parte do Supremo Tribunal Federal da licitude da terceirização, até mesmo da terceirização genérica, que é o que está sendo discutido, abriria, então, aí a possibilidade de uma ação, até uma ação rescisória, no caso, nessa questão. Porque o recurso de revista. Mas, de toda forma, em relação aos pedidos que são consecutários, eu simplesmente reitero aí as razões de recurso e agradeço pela voto. Muito bem. Agora a palavra. Tem a palavra, doutor. Senhora Presidente, bom dia a todos. Não vim aqui, evidentemente, discutir a licitude da terceirização. O que eu discuto aqui é a questão do acordo coletivo de trabalho. O sindicato firmou um acordo coletivo de trabalho com a CONCITA e nesta época que ele firmou, ele já patrocinava uma ação
o mesmo presidente, o mesmo advogado que patrocina essa ação, o presidente em exercício era o mesmo, dizendo que a terceirização era ilícita. Então o que o sindicato faz? Ele firma um ACT e depois vem na Justiça do Trabalho dizendo que ele é nulo. É justo? O tribunal vai dar guarita para isso mesmo? Quer dizer, ele firma, leva no Ministério do Trabalho, a gente faz tudo, cumpre, inúmeras ações foram ajuizadas em Monlevade, umas resolvendo por sentença, outras resolvendo por acordo, nem sei, 170 e não sei quantas, a gente discriminou isso aí, o senhor acolheu inclusive a preliminar de ofício. E vai ficar assim mesmo? O sindicato pode fazer isso? Ele pode firmar um ACT, depois vir aqui e falar, não vale, isso aí não vale não. Então, esse que é o meu questionamento. Ou quando ele assinou, ele representa, isso tem valor. É razoável o que eu estou dizendo? É justo a pessoa fazer isso? Os sindicatos fazer isso em nome dos outros? Digamos que a senhora falou hoje aí da morte da mãe do Dr. Milton. Vamos fazer uma metáfora aqui, talvez infantil. Digamos que o tribunal seja os pais e o sindicato seja o filho. É a mensagem que o tribunal passaria? Não, pode assinar. Depois a gente vê o que faz. Ele falaria, essa conduta é correta ou é incorreta? Isso é moral ou é imoral? Então é isso que eu peço, senhor relator e demais componentes, para ser refletido. Eu não estou aqui discutindo, né? Já tem essa posição, é ilícito, não vou discutir isso não. Mas o sindicato pode fazer isso? E vou reiterar, o advogado que patrocina essa ação era o advogado que patrocinava uma ação dizendo que a terceirização era ilícita. O presidente que firmou o ACT era o presidente dessa... Está tudo no processo. Eles já sabiam. Então era o caso de falar assim, não assino, tem que ser a convenção da CENIBRA. Com essas razões eu peço essa reflexão e peço provimento, evidentemente. Doutor Alexandre. Presidente, doutores, essa reflexão foi feita, aliás, vem sendo feita ao longo de vários anos, são vários os processos que versam sobre essa questão da licitude ou ilicitude, da postura dos sindicatos, que negociam coletivamente e depois questionam o próprio negociado, isso não há dúvida. Mas aqui não é o que se trata, né, neste feito. Eu não sei se cabe e se as empresas teriam interesse em acionar o próprio sindicato, buscando a responsabilidade dele pelos atos que praticou, mas que não é tratado aqui nesse processo. Evidentemente que se isso trouxe danos às empresas, todo dano desafia a discussão em torno de caber ou não reparação, mas não neste processo. Aqui o que se fez, apesar de eu não ter participado do julgamento lá contrário à primeira sentença, foi o reconhecimento da ilicitude da terceirização, que é o que se discutia nesse processo. E que não cabe agora novo pronunciamento, né, por parte dessa turma. O que se verificou é que também naquele momento não foi atacado o dispositivo da sentença por embargos, onde não constou a questão, decisão sobre a legitimidade, sobre coisa julgada, sobre litispendência, sobre prescrição, não constou nada na primeira sentença. E por isso eu não conheci dos recursos nesse aspecto, mas como é uma matéria de ordem pública, eu estou declarando de ofício, né, porque cabe essa questão. Então, presidente, eu faço uma análise aqui dessas questões, das parcelas que foram acrescidas à condenação também, de forma que eu mantenha a minha proposta de voto e se o sindicato, se as empresas entendem que o sindicato agiu de má fé e lhes trouxe e causou danos, que busque a reparação na via adequada. Viu? Mas nesse momento eu mantenho a minha proposta. Passa a palavra para a revisora, doutora Gisele. Estou de acordo. Eu também acompanho, então assim se decide. Mais algum da apresentação física? Sim, temos ainda inscrições realizadas na data de hoje. O primeiro é no processo número 66 da pauta, é o agravo de petição 359/2012. A relatoria da excelentíssima juíza doutora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo e a revisão da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima.
agravante nova sede Empreendimentos S.A. e agravados Carlos Augusto da Silva, Vox Engenharia de Instalações Elétricas e Hidráulicas, e Juan Manuel Quiros Sadir e outros. Inscrito para sustentação oral, Dr. Leonardo Silva Fares, pelo agravante. (66) da pauta. Doutor, bom, eu passo a palavra para a doutora Gisele. Registro o recebimento de memorial e a conclusão seria a proposta: conheço do agravo interposto, rejeito a preliminar de incompetência desta especializada e no mérito nego-lhe provimento. Custas pela agravante no importe de R$ 44,26. O senhor tem a palavra, doutor. Bom dia. Eu só gostaria de confirmar que foram entregues memoriais, Sim. se foram devidamente recebidos. Recebi. Eu registrei. Sim, eu também ok. recebi memorial. Tudo bem. O senhor tem a palavra, doutor, o senhor pode sustentar. Não vai sustentar, não? É favorável ao seu cliente, eu estou acompanhando, doutora Rosemary? Também estou de acordo. Então, assim, se decide a unanimidade. Mais Seguinte, alguma pauta física? Sim, temos uma ainda. Fórum do Ministério Público também, doutor. O 8 da pauta é o RO 636-2014. 8. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e revisão da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Recorrentes: Calçados Itapuã e Ivanete Martins Vieira. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. José Cordeiro de Campos Júnior, pelo primeiro recorrente. Bom dia. Bom dia, doutor. Desembargadora Lucilde, com a palavra. Conheço dos recursos e no mérito do parcial provimento ao apelo da reclamada para determinar que as diferenças salariais sejam calculadas a partir da distinção entre o salário fixo pago até abril de 2008 e a soma do complexo salarial recebido após a alteração salarial, salário fixo 2070 mais comissões, mais repousos semanais remunerados, atendendo-se assim aos limites da inicial. Os demais parâmetros, tais como os reflexos e observâncias aos reajustes convencionais, permanecem inalterados. Ao recurso adesivo da reclamante, nega o provimento e mantém o valor da condenação. O senhor tem a palavra, doutor. Como já foram satisfeitos dois dos nossos interesses, vou manifestar somente com relação ao pagamento de prêmios. Os pagamentos de prêmios foram devidamente efetuados, porque todos foram feitos, esse acerto foi feito justamente quando do pagamento do TRCT, quando da rescisão do contrato de trabalho. Estão todos acompanhados nos anexos. Todos esses pagamentos dos prêmios determinados em convenção coletiva de trabalho estão pagos. Basta que sejam analisados os anexos que foram colocados juntamente com o TRCT da reclamante. A questão principal é essa. E, nesse caso, eu gostaria que Vossas Excelências analisassem, se Vossas Excelências acompanharem o voto da eminente relatora, analisassem essa questão relativa a os pagamentos do prêmio, e, entendendo que eles são devidos, pelo menos que se façam os abatimentos, já que há o comprovante de pagamento nos anexos do TRCT. Agradeço a todos a paciência e um bom dia a todos. Muito bem. A questão é que não há prova desse pagamento, e se a reclamada insiste que pagou, então isso torna incontroverso o pagamento. Aqui eu estou dizendo, com efeito do mencionado TRCT, apura-se as rubricas 73 prêmios e DSR prêmio. Todavia, não há qualquer assinatura nesse TRCT, seja da reclamante ou da reclamada. Da mesma forma, não há carimbo do sindicato obreiro. Então, não há prova. Então, mantenho meu voto. A divergência? Então, assim se decide a unanimidade. Obrigado a todos. Os dois processos seguintes, a inscrição para sustentação oral, feito pela excelentíssima procuradora do trabalho, doutora Júnia Castelar Sarvagem, os processos em que figura o Ministério Público do Trabalho como agravante no primeiro, que é o 9 da pauta, é o agravo de petição 704/2014. Os agravados são Francisco Xavier Vilela de Faria e Chapadão Pedras Decorativas Limitada. 9. Muito bem, eu passo a palavra à relatora para a leitura da conclusão do voto.
Eu estou conhecendo e no mérito do provimento ao agravo para condenar a agravada ao pagamento das multas fixadas no acordo homologado por descumprimento dos itens 1 e 16, custos pela executada, no importe de R$ 44,26. Palavra, doutora Júlia. Senhora presidente, excelentíssima relatora, demais julgadores, advogados presentes, a decisão de Sua Excelência atende praticamente na íntegra a pretensão do Ministério Público. Haveriam apenas 2 outros pontos do acordo que, a nosso ver, não foram também cumpridos, que são as obrigações previstas nos itens 12 e 14. Então, pedindo vênia a Sua Excelência, o Ministério Público insiste apenas na ampliação do provimento, para que sejam deferidas também, para que o recurso seja provido também nesse aspecto. Desculpa, antes da doutora Lucila, se me for possível, qual que é o pedaço que a senhora quer que acrescente? Acha que ficou faltando? Eu não estou vendo faltando. Eu também não estou vendo. Eu não estou vendo, desculpa. É porque me parece que a decisão... Ela deferiu. Ela deu provimento de 1 a 16, não tem 14 a 16 faltando. 1 e 16. 1 e 16. 1 e 16. Me parece que existem outros itens também que gerariam o descumprimento e a aplicação da multa. Então na verdade, a doutora Lucila estaria dando provimento parcial e a senhora quer concluir. Mas no agravo, só tem, no agravo de petição, só a referência... Só toca esse. 1 e 16. Vamos ver os... Entendeu não ser o caso de aplicação de multa em razão do descumprimento dos itens 1 e 16. O pedido, doutora Júnior, nos parece, do objeto do agravo, é limitado a 1 e 16. Daí porque a doutora examinou 1 e 16 e deferiu 1 e 16. Não tem como ampliar. Certo, Excelência. Por isso eu achei que eu não tinha entendido direito. Eu estou apenas com a cópia do agravo do colega aqui. 761, me parece que no agravo, realmente, eu peço desculpas à Excelência. Não, tem aqui, ó. Mas é porque na relação que me foi passada haveriam outras obrigações. Mas parece que o agravo faz referência. Dá licença. Bem como a intimação executada para pagamento dos valores e demonstração do cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, constante nos itens 1, 5, 16, 19 e 25. Isso. É isso que a senhora está querendo, né, doutora? Então, examino. Inicialmente, registro que o descumprimento dos itens 5, 19 e 25 já foram reconhecidos pelos juízes de origem, sendo devidas às multas daí decorrentes, cabendo ao juiz de origem, portanto, dar seguimento à execução das mesmas, que já foram reconhecidos lá no primeiro grau. Por isso que eu estou examinando só esses 2. Tá? Como é o outro colega que acompanha em primeiro grau, a questão que eu tenho aqui traçada, que me foi passada no agravo, é que abarcaria também as obrigações 12 e 14, que o juízo teria considerado que não houve o descumprimento dos itens 12 e 14, e não apenas do 1 e do 16. Mas me parece que o colega fez uma menção mais expressa realmente só ao 1 e ao 16. Nesse caso, se houver, porque depois nos requerimentos finais ele faz um pedido mais amplo, né? Então, se for o caso, nós entraremos com embargos. Então, mas o provimento já atende praticamente na totalidade. Seria nesse sentido, então. Tá bom. Então, posso proclamar o resultado? Com base no que está no voto, só foi pedido 1 e 16. Se quiser conferir, senão vai em forma de embargo. E o resto eu estou examinando. 16. Então, assim se decide a unanimidade. Agora tem o 110, né? 110. É o RO 1890-2014, relatoria do excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque e a revisão da excelentíssima juíza doutora Gisele de Cássio Vieira Dias Macedo, recorrentes Transporte Coletivo Joatuba Limitado e Ministério Público do Trabalho, recorridos os mesmos. Bom, então eu passo a palavra ao doutor Alexandre para a leitura da conclusão do voto. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito nego-lhes provimento.
Bom, doutora Júnior, por gentileza. Cumprimentando novamente a todos e pedindo vênia a Sua Excelência, excelentíssimo relator. Nesse caso, são dois recursos, recurso da empresa e recurso do Ministério Público. Então, quanto ao recurso da empresa, eu aguardo, espero que o voto de Sua Excelência seja acompanhado pelos demais julgadores, negando o provimento ao recurso. Agora, quanto ao apelo, quanto ao recurso ordinário do Ministério Público, eu renovando a vênia aqui, insistiria no provimento, porque o nosso recurso se baseia no pedido de tutela antecipada e na adequação do meio ambiente de trabalho. São dois pontos que, a nosso ver, seria necessário também o elastecimento da condenação. A tutela antecipada, no nosso caso, nos parece extremamente necessária, principalmente nesse caso, onde se trata de cumprimento de cota para recebimento de trabalhadores portadores de deficiência ou readaptados. No caso, nós já temos uma lei com mais de 20 anos em vigência e a empresa não se adequou até o momento. Somente após a atuação tanto do Ministério do Trabalho quanto do Ministério Público é que a empresa começou a dar os primeiros passos tímidos no cumprimento dessa lei e assim mesmo não atingiu o alcance legal, o número da cota prevista em lei. E a sentença fixa o cumprimento dessa obrigação só após o trânsito julgado e assim mesmo 6 meses após o trânsito julgado. Então, nos parece que isso aqui, essa situação, se torna até bastante confortável para a empresa, né? Uma vez que ela não cumpre a lei e depois ela tem esse prazo tão elastecido e além do trânsito em julgado ainda esperar mais 6 meses para cumprir uma obrigação que ela já está tanto obrigada há mais de 20 anos, uma vez que a lei já está prevista. Então, o entendimento do Ministério Público é que se trata realmente de uma tutela antecipada necessária, uma tutela de evidência cabível no caso. Então, com todo respeito, seria o caso, sim, de se deferir essa tutela para que o cumprimento da cota fosse imediato ou, quando muito, na pior das hipóteses, fosse afastado esse prazo de 6 meses após o trânsito julgado, pelo menos que fosse. Ou após a publicação desse acórdão, ou após o trânsito julgado, sem nenhum outro prazo a mais. Que nos parece que a empresa fica aqui premiada, né? E pedindo vênia aqui para fazer uma comparação, uma analogia, nós temos visto aí que até no campo criminal, as decisões já começam a valer agora com a decisão de 2º grau, para a prisão dos condenados. E nós vamos aqui num processo trabalhista, numa questão dessa magnitude, aguardar o trânsito julgado. Então, respeitosamente, me parece que o caso é o típico caso de se deferir essa tutela antecipada, essa tutela de evidência. E quanto ao outro tópico do recurso, excelências, também insistindo e pedindo vênia, a sentença foi julgada improcedente quanto ao pedido de adequação do meio ambiente de trabalho. O meritíssimo juízo entendeu que não há que se determinar a adequação enquanto não souber quais trabalhadores que vão trabalhar, qual tipo de deficiência. Data vênia, essa questão, não nos parece que a vinculação não possa ser feita dessa forma. A empresa tem que se adequar para receber qualquer tipo de deficiente. Todas as empresas, todos os órgãos estão obrigados a tanto. Né? Então, não nos parece que ela vá contratar o empregado e só depois adequar o meio ambiente de trabalho. Então, como que ela vai receber esse trabalhador se ela não ter o meio ambiente de trabalho adequado? Então, ela nunca vai cumprir essa cota, porque ela não terá nem condições de receber esse trabalhador. Então, a adequação do meio ambiente de trabalho, ela se faz necessária de imediato. Então, também nesse ponto, renovando a vênia, o Ministério Público insiste pelo provimento do seu recurso, esperando que a questão possa ser revista pelo excelentíssimo relator e também pelos demais julgadores, para que seja dado provimento ao recurso ordinário do Ministério Público. Obrigada, excelência. Doutor Alexandre. Presidente, é engraçado, as pretensões do Ministério Público, elas se apresentam até, de certa forma, paradoxais. Ao mesmo tempo que ele quer uma antecipação de tutela para, desde logo, já se inserir trabalhadores com deficiência sem qualquer crítica à importância, relevantes são os direitos defendidos, mas, por outro lado, também pretende uma adequação
indicada de forma genérica do ambiente de trabalho. São paradoxais. Exatamente pelo fato de ser necessário uma seleção criteriosa, trata-se de uma empresa de transporte coletivo, né? Então, é necessário uma seleção criteriosa dos candidatos, treinamento cuidadoso para preservar o próprio trabalhador dos riscos do desempenho das funções para as quais vão ser contratados. E, consequência disso, é a adequação do ambiente de trabalho. Ele tem que ser adequado para atender, efetivamente, quaisquer necessidades desses trabalhadores especiais que forem contratados. Então, eu concordo com a conclusão lá do juízo de primeiro grau e, por isso, eu mantenho a minha proposta de voto. Doutora Gisele. Estou de acordo. E eu ficaria parcialmente vencida, porque eu daria essa antecipação de tutela, daria os 6 meses a partir da publicação do acordo, para ir já 6 meses para ajustar. Então, eu só fico parcialmente vencida nesse particular, no mais, os demais pontos são unânimes. Bom, mais algum processo da pauta física? Física da sustentação oral está encerrado, doutor. Tá bom. Então, nós vamos passar para os processos de sustentação oral em PJE. Nessa questão da antecipação da tutela, a senhora aplicaria no 6 meses? A partir eu daria antecipação para que ele tenha 6 meses a partir da publicação do acordo. Para já ir cumprindo. Agora podemos ir para os processos de PJE. Cadê os processos PJE? Sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Nós temos inscrição para sustentação oral no processo número 26 da pauta. É o RO 11.183-27.2015. Recorrentes Daiana de Fátima Santana Guedes e Biocor, Hospital de Doenças Cardiovasculares Limitado. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Léo Honório de Almeida Leonardo. Ô Guilherme, sim, senhor. Eu estou nessa composição aí, né? Sim. Doutora Lucilde, doutora Thaís e doutora Rosa. Não, eu não. Pois eu tive dúvida nisso aí. Eu já me declarei suspeita. Parece que houve essa situação. Suspeita. Eu até recebi o doutor Léo lá no gabinete com memorial. Eu estudei o processo, mas eu não sei se eu voto. Então tem que lançar aqui. Perdão. O senhor gostaria de fazer logo a sustentação oral e depois fica adiado para a próxima sessão, porque o doutor Paulo... Não, eu já estudei o processo. Você está em condições de votar? Já estudei ele todo. Ele só está na dúvida se ele compõe, mas ele estudou. Compõe. Eu não sabia da composição. Podemos prosseguir com... Porque na certidão consta... Ok, está constando a doutora Rosa. Não é isso? Alteração, exato. Mas obrigado. eu não... Tá, ok. Então, fica certo, doutor Paulo. Foi um dos motivos do adiamento. Houve um pedido do doutor Léus, mas aí eu fui e me arguí suspeita, e com isso houve a modificação da composição. Eu saindo, vai doutor Paulo Maurício, e aí houve o adiamento e esperamos o seu retorno, exatamente o seu retorno. Parece que foi isso, não foi, doutor? Foi isso, doutor, exatamente. Só faltou que... Não está liberado, está tranquilo. Bom, então eu passo a palavra à relatora para a leitura da conclusão do voto. Eu conheço dos recursos, exceto do tópico do apelo obreiro referente à concessão do benefício de justiça gratuita por ausência de interesse recursável no mérito e provimento a ambos os recursos. O senhor tem a palavra, doutor Léo. Excelentíssima senhora presidente dessa egrégia turma, eminentes magistrados que a compõem. São dezenas de temas abordados em ambos os recursos e nos parece que mereceria um destaque da tribuna apenas 2 temas, tanto mais já tendo sido entregue a vossas excelências memorial. Primeira questão, então, o primeiro tema é o que concerne
a minutos residuais, embora seja uma matéria extremamente corriqueira, neste caso talvez assumisse uma feição, um aspecto um pouco mais grave, a merecer uma especial atenção de Vossas Excelências, porque o que a reclamante pretende, e falo em nome do Hospital Biocor, o que a reclamante pretende não é receber apenas os minutos residuais que, à primeira vista, poderia, se acolhido, representar uma condenação de efeitos pecuniários suaves, digamos assim. Mas aqui não. Em função destes supostos minutos residuais, que sob a ótica da reclamante seriam habituais, ela então sustenta a tese de que a habitualidade destes supostos minutos residuais teria desconfigurado o regime 12/36 e com isso então querendo o recebimento como extraordinário não dos minutos residuais apenas, mas de todas as horas que excedessem a oitava. Vejam, Vossas Excelências, que o eminente juiz sentenciante reconheceu a validade dos controles de jornada, dos cartões de ponto, não reconheceu como verdadeira alegação de que a reclamante tivesse a obrigação de chegar 10 minutos antes, mas se influenciou, se impressionou com uma demonstração que a reclamante fez destes tais minutos ou destes supostos minutos residuais. É uma demonstração equivocada, é o único fundamento da sentença, supõe que também o seja do voto proposto pela eminente relatora, mas a demonstração que a reclamante faz é completamente equivocada, porque ela adota como balizas os horários de início e término da jornada, sem deduzir o intervalo intra-jornada. Então, se Vossas Excelências pegarem como exemplo a demonstração que a reclamante faz no dia 27 de agosto de 2013, ela então adota o início da jornada 6h54, término da jornada 19h09, para concluir que houve um excesso ou minutos residuais, 15 minutos residuais. Mas esqueceu de deduzir o intervalo intra-jornada de 1 hora que a sentença reconheceu e que, pelo visto, a eminente relatora também está reconhecendo na medida em que mantém a sentença nesse tópico. Então, 6h54 para 19h09, menos 1 hora de intervalo, isso vai dar muito menos do que as 12. Ao invés de haver excesso de 15 minutos residuais, a conclusão a que se chegará, feita a dedução do intervalo intra-jornada, é de que não há minutos residuais. Cumpriu menos do que a carga horária normal a que estava obrigada nesse regime de 12/36. Mas vejam, Vossas Excelências, como essas coisas são difíceis. Como se evitar que apareça ou apareçam nos controles de jornada minutos, oscilações naturais da jornada? Quer dizer, o recado que uma eventual decisão contrária estaria dando ao Biocor é que teria que obrigar os empregados a marcar o cartão de ponto pontualmente às 19 horas. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, porque na hora que vier aparecendo aqui com um cartão que registrar a saída sempre às 19 horas, dirão que é britânico, que não tem oscilação e que não vale nada. Então fica difícil. São naturais oscilações. Isso se não se deduzisse o intervalo entre a jornada. Não há minutos residuais. Então, nesse aspecto, seria caso de desprover o recurso da reclamante e prover o do reclamado. E vou mais longe, Excelência. Se Vossas Excelências não quiserem excluir da condenação, desde já, os tais minutos residuais, ordenem então expressamente, uma mera sugestão, ordenem expressamente
que na apuração com base nos cartões de ponto, tal como ordenado na sentença, que se deduza o intervalo entre a jornada, artigo 71 da CLT, não se computa na jornada. O outro aspecto é aliás, voltando um pouquinho, esse problema vai ser resolvido em breve. Nós conseguimos convencer o Dr. Mauro César Silva, todos esses processos tramitam nas varas de Nova Lima, conseguimos convencer o Dr. Mauro César Silva a fazer uma inspeção. Isso está para ser apresentado agora, imagino que muito proximamente, num outro processo, mas já tivemos notícia de que a inspeção confirmou tudo que o Biocor vem sustentando há muito tempo. Não há esses minutos residuais. Então, a nossa expectativa é de que não voltarei aqui para incomodar Vossas Excelências com essa questão de minutos residuais, porque a inspeção afasta completamente esse problema. O segundo tema, que nos parece merecer ser realçado à tribuna, é a questão da periculosidade. O Hospital Biocor já teve uma avalanche de processos envolvendo periculosidade ou pedido de adicional de periculosidade por contato com radiação ionizante. Veio tendo alguns insucessos, sucessos, e nós conseguimos convencer o Dr. Vicente Paulo Maciel Júnior a escolher, passar a nomear, porque não havia isso em Nova Lima, a passar a nomear uma perita, porque o que havia lá eram técnicos em radiologia. No currículo desse que frequentemente era nomeado, está lá, frequentou o curso de técnico em radiologia em 1980, sem nenhum menosprezo, pode ser alguém que se mantém atualizado, mas não é o caso. Nós convencemos então o doutor Vicente a nomear uma professora, ela é doutora física, doutora em ciências e técnicas nucleares. Houve uma mudança drástica a partir do momento em que o doutor Vicente começou a nomeá-la, porque fez um estudo rigorosíssimo dessa situação que envolve o Hospital Biocor, só veio dali em diante, ou só vieram dali em diante, improcedências desses pedidos todos. O que é que se constata? O que é que essa perita, essa professora, essa doutora constatou? Falando especificamente deste caso, a reclamante era uma recepcionista, trabalhava em apartamentos, conduzindo o paciente, recebendo o paciente, levando medicamento, trazendo exame, levando pedido de exame. Era isso. Quando havia necessidade de se fazer naquele paciente, não no CTI, mas no apartamento, para já repouso, havia necessidade de se fazer um exame de raio-x, vinha com o raio-x móvel e ela confessa no laudo, ela, reclamante, confessa que o procedimento era: na hora que o técnico ia fazer o disparo, ele nos obrigava a sair, a ficar 3 metros de distância. Então nós ficávamos no corredor, nem é no apartamento, no corredor do hospital. E o que a perita vem detectando em todos esses casos, e aqui não foi diferente, é que se fazia apenas um... O senhor pode concluir, o seu tempo já está acabado, só concluir esse raciocínio. Estou concluindo. O que essa perita concluiu, então, e vem concluindo em todos os casos, é que o disparo do raio é de apenas meio décimo de segundo. Ora, se era feito um único exame de raio-x por mês, ela estaria exposta, se não se afastasse os tais 3 metros, estaria exposta apenas a meio décimo de segundo por mês. Isso é desprezível pela súmula 364, não daria ensejo a adicional de periculosidade. De modo que o que se pede a Vossas Excelências, com todas as vênias que a eminente relatora merece, é que essa egrégia turma referende o voto da eminente relatora quando propõe o desprovimento do apelo da autora, mas que provesse o apelo do réu para excluir da condenação os minutos residuais. Eu encerro aqui, senhora presidente, se me permitisse um registro, por gentileza.
Um registro que tem pertinência com esse caso e, portanto, fala em meu nome pessoal, mas que envolve algo que tem atingido todos os advogados que são frequentadores da tribuna. Então, já falo agora também na condição de coordenador de uma comissão que o presidente Fabrício acabou de constituir, Comissão de Relacionamento OAB-TRT. Eu sou um dos coordenadores. Pertinência com esse caso, porque eu quero pedir desculpa aos que estão vinculados a esse processo, porque entreguei um memorial ontem na última hora. Não quero que pareça que seja um descuido, uma negligência, mas é um problema que nós, advogados, que militamos na segunda instância, estamos enfrentando. Não sei se Vossa Excelência sabem disso. A primeira turma, por exemplo, ignorava. Os advogados não são intimados da distribuição no processo eletrônico. O que é isso? Em que momento? Os advogados não são intimados da distribuição de nenhum processo eletrônico. Nem na primeira instância, nem na segunda ou na segunda? Distribuição aqui. Eu não sei quem é relator, quem é revisor. Não sabem? Não o senhor só sabe quando é pautado? Só. Então, o que acontece, doutora Rose? Nossa. Como é que se prepara um memorial? Ruim até para nós, né? Com uma semana. Não, que uma semana. Eu fui intimado para essa sessão quinta-feira. E aí o memorial também nos prejudica, por isso é que eu né? entreguei, só pude entregá-lo ontem. É por isso que a gente está recebendo memorial em cima da hora. Ontem eu recebi 3 ou 4 colegas. Não somos intimados da distribuição no processo eletrônico. Então eu quero pedir desculpa, não foi por descuido, negligência, que entreguei ontem na última hora. Muito obrigado. Vamos olhar isso aí. Retorna a palavra. Bom, senhora presidente, com relação à questão da insalubridade, foi decidido com base no laudo pericial, a questão é técnica e eu estou mantendo meu voto. E com relação aos minutos de antecedência da entrada, foi apurado com base nos cartões de ponto, houve uma demonstração que foi considerada e que eu estou mantendo, e não tem nada a ver isso com o intervalo entre a jornada, porque os 10 minutos de antecedência, isso aí é uma evolução da jurisprudência, realmente dá uma dificuldade para as empresas, mas dá também para os empregados, que às vezes tem que chegar com uma antecedência grande, e isso acaba no dia a dia das pessoas sendo significativo. Então a justiça vem sendo demandada nesse sentido e tem que dar uma resposta, e deu. Não tem nada a ver com o intervalo entre a jornada, porque esse período de antecedência ele é anterior à própria jornada de trabalho, porque isso é considerado com base na jornada iniciada às 7 horas e terminada às 19 horas. Então a matéria já é corriqueira aqui na Justiça e eu mantenho o meu voto. Bom, eu estou acompanhando o voto da relatora e doutora Rosemary? Eu que voto. Não, é doutor Paulo Maurício, desculpa. É só uma questão por isso que eu saí. Pontual. O voto, para mim, da tabela está perfeito. Por quê? Também. Porque a decisão de primeiro grau e a nossa reconhece a validade dos cartões de ponto. Se a preocupação do hospital é essa, o reconhecimento aqui é completo. Inclusive com a dedução de 1 hora, e a fixação pela juíza de primeiro grau é quanto aos minutos que excedessem os 10. Então já está claro e óbvio que está deduzido o intervalo. E existe sim um apontamento que dá uma diferença maior do que os 10 minutos. Então, se de um lado existe um pseudo prejuízo em relação a esse deferimento, por outro lado há um reconhecimento judicial da validade dos cartões de ponto, que é aí que se faz, com devida vênia, a justiça em relação a essa situação toda aí. Por isso eu estou acompanhando integralmente. E só essa questão da intimação, eu sei que é difícil, mas não há previsão legal. Pode-se estudar aí a comissão depois, até o pleno, se for o caso, não sei, aí tem que haver uma provocação por parte dos ilustres advogados. Porque não há previsão legal de intimação da distribuição. Não há essa intimação. Eu sei que é difícil, por exemplo, a gente imagina essa quantidade de processos que vem hoje em dia, até para nós. Eu parto do pressuposto que é a mesma situação nossa. Nós não somos intimados aqui do que o relator está incluindo em pauta. Nós não somos intimados, não tem intimação. Essa
essa rotatividade que se implementa aí no PJE, infelizmente, ela traz essa ânsia, né, essa ansiedade aí, mas não há previsão. Talvez se tivesse um mecanismo, mas eu imagino outra situação também, como é que a secretaria ia fazer para intimar todos que o processo foi distribuído. Porque aí a secretaria que seria responsável, e não a distribuição. Distribuiu sim, que dia que vai entrar em pauta? A obrigação da secretaria é publicar em 48 horas. Então, às vezes se pensa numa situação, só para... E no processo físico também não havia essa... Não tem. Não. No processo físico nós éramos intimados da distribuição. Aí, desculpa, mas Vossa Excelência está equivocada. No físico eu tenho certeza absoluta. No tribunal? Tem certeza absoluta. No físico. Saía primeiro uma publicação do processo de distribuição. Não, sai a publicação de distribuição. Isso. A publicação de distribuição também sai no PJE. Não sai. Ela está incluindo em pauta. Mas só quando inclui em pauta. Eu estou querendo dizer isso. Aí se o senhor tiver 1000 processos, eu todo dia tenho que ficar consultando. É a movimentação. Às vezes você pensa num dispositivo, mas não há previsão legal, não. Mas realmente eu quero ver só administrar isso. Quando entra em pauta. Mas o senhor levou esse pleito e no para a comissão PJE nós temos o movimento de que foi distribuído por sorteio e conclusos para relatar. Bom, mas aí é o que a doutora Rosa está dizendo. Então eu tenho que entrar todo dia na página de todos os seus processos. Eu acho que tem sentido. Isso é uma questão para ser resolvida lá com a administração, com a comissão da OAB, né? Ele pode levar isso lá. Já tivemos uma reunião com o doutor Júlio há cerca de uma semana atrás. Ele ficou de ver se a parte de informática, de TI, conseguiria fazer essa Doutor Léo, o que eu entendi é que o senhor não quer resolver essa questão conosco, o senhor só quer se justificar com relação à entrega do memorial ontem. É só isso, entendi. O processo seguinte é o 8 da pauta. Doutora Lucilde também. Então, já foi proclamado o resultado? Foi proclamado a unanimidade no termo voto da relatora. Agora vamos para o 8 da pauta, continua com a doutora Lucilde. É o RO 10.240-11/2014. Presente Dr. João Braulio Faria de Vilhena para acompanhar o julgamento pela recorrente à Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado de Minas Gerais. A recorrente reclamada é a CEMIG Distribuição S.A., recorridos os mesmos. 8, bem, com a palavra, mais uma vez, desembargadora Lucilde. Eu conheço dos recursos a acolho preliminar de legitimidade ativa da Federação Autora, arguído pela segunda reclamada, extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso 6 do artigo 485 do novo CPC. E julgo prejudicada a análise dos demais pedidos constantes do recurso da segunda reclamada e do recurso adesivo da Federação Autora. Inverte os ônus de sucumbência, condenando a Federação Autora ao pagamento de R$600 de custas, calculado sobre o valor atribuído à causa de 30 mil. Bom, eu estou acompanhando o doutor Braulio, eu acho que sustentou da vez passada. Eu estou acompanhando o voto da relatora. Eu também não fiz oposição, não. Tá bom, então assim se decide a unanimidade. Bom dia, doutor. Mais algum da pauta da doutora Lucilde? Está presente? Senhora doutora. Doutor Pedro Henrique Fernandes está inscrito no processo número 9 da pauta, que é o RO 10.410-78.2016. Recorrente Carlos Eduardo de Oliveira e recorridos Sônia Elizabeth Costa e Lib Construtora Limitada. Doutor, passa a palavra mais uma vez para a desembargadora Lucilde, leitura de conclusão do voto. Corretíssimo, 98% dele ganhou. Conheço do recurso interposto pela segunda reclamada, bem como das contrarrazões e no mérito do parcial provimento ao apelo, para considerar que a produção diária do autor era de 50 metros quadrados, critério a ser observado na apuração da remuneração percebida, para fins de cálculo das parcelas diferidas em primeiro grau, mantidos os demais parâmetros fixados, mantido o valor da condenação. O senhor tem a palavra, doutor. Primeiramente, bom dia a todos. Prazer sempre voltar a essa turma. Prazer nosso. Excelência, eu gostaria só de fazer uma ponderação muito simples com referência ao salário-produção deferido ao reclamante. Essa atividade desenvolvida de calcetagem, não sei se Vossas Excelências têm conhecimento, mas é uma atividade praticamente que artesanal,
né, se eu colocar aquele calçamento poliédrico nas ruas, uma a uma, né, primeiro vem uma pessoa armando o terreno, depois vem um outro trabalhador, colocando individualmente uma a uma dessas pedrinhas, sob o sol quente. Então a atividade está sujeita a diversas nuances, várias intempéries no seu curso. Então acreditar que o reclamante poderia fazer algo próximo de 50 ou 100 metros, como em algumas iniciais, 100 metros quadrados, 50 metros quadrados, que foi definido por dia, é algo, com a devida vênia, seria uma produção digna de um super-herói. É uma atividade, não se afasta aqui a revelia, né, da primeira reclamada, mas, por óbvio, houve defesa da segunda reclamada, que na condição de litisconsorte deveria ser observada. E, nesse sentido, foi apresentado um laudo, uma planilha de medições, não um laudo, uma planilha de medições que era o nosso controle que a gente tinha diário, considerando que a primeira reclamada tinham 20 funcionários e em um dia haviam 400 metros quadrados de 20 funcionários, a produção média ficaria entre 18 a 25 metros por dia. É somente esse o pedido. Inclusive, a quinta turma, em 23 de novembro desse ano, por relatoria do desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal, já julgou em 2 oportunidades recurso semelhante com a mesma primeira reclamada, mesmos advogados. Há, na verdade, com todo respeito ao advogado da parte contrária, uma aposta na loteria, no sentido ciente de que haveria a revelia da primeira reclamada. Com a devida vênia, essa produção de 50 metros quadrados, em respeito ao voto da ilustre relatora, ela é um pouco surreal e fora dos limites, principalmente se considerando essa planilha de produção que foi juntada. Com essas palavras, agradeço, peço provimento integral do recurso, com referência tão somente aí à produção, reconhecer uma produção menor. Obrigado. Bom dia. Nós fizemos aqui sopesamos os depoimentos. A testemunha do reclamante disse que ele fazia de 50 a 60. E isso foi combinado com os demais depoimentos, os demais dados dos autos, para se chegar à conclusão que ele fazia 50. Agora, o reclamante pode fazer mais do que os outros. Isso a gente não pode dizer que não é possível, né, doutor? E isso está observado aqui com base no que foi sopesado dos depoimentos e da prova oral. E do que foi dito até pela própria empresa. Então, eu mantenho meu voto, sabe? Há divergência? Não. Então, assim se decide a unanimidade. Bom dia, doutor. Obrigado, excelências. Bom dia. Bom dia. O próximo é? Passamos à sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. O próximo é o 13 da pauta, o RO 10.943-53.2016. Escrita para sustentação oral, a doutora Maria Cristina de Sena e Souza, pela recorrente reclamada, Sociedade Agostiniana de Educação Limitada. A recorrida reclamante é Ana Cecília Carvalho Nunes. Muito bem, doutora, bom dia. Bom dia, excelência. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada, negando a preliminar, afastando a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, negando o provimento ao apelo. A senhora tem a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, aqui eu cumprimento os demais desembargadores e juízes dessa egregia turma. Senhora procuradora, serventuários, demais colegas, bom dia. A questão aqui é uma questão que envolve cláusula convencional e o artigo 461 da CLT. Em que sentido? Existe uma cláusula da Convenção de Professores, que é a cláusula 6ª, que diz que existe uma isonomia salarial entre os professores de uma determinada idade dentro da instituição de ensino. Só que a cláusula, ela traz 3 requisitos para que essa isonomia seja deferida. Primeiro, o grau e ramo de ensino que atuar. Esse grau e ramo de ensino também, ela é definido pela própria CCT da categoria quando determina o valor do SAB. Ou seja, existe uma distinção salarial entre esses segmentos. Segundo, os princípios legais da isonomia salarial, que aí, quais são esses princípios legais? Então, nesse caso, a gente tem o artigo 461, parágrafo
da CLT, bem como o artigo 7º da Constituição Federal. E terceiro, a classificação no quadro hierárquico docente, aprovado pelo órgão próprio de ensino ou Ministério do Trabalho ou sindicatos signatários. Ou seja, o próprio sindicato ele tem a autonomia de fazer essa classificação. E essa classificação a gente percebe pela própria cláusula convencional, que é a que determina o valor do SAB. Bom, então vamos ao caso concreto. Nesse caso, a isonomia deferida entre as professoras foi entre o segmento do maternal e o ensino fundamental. Ou seja, são segmentos que a própria CCT exclui. Ela faz essa distinção. E, além do que, é o seguinte, a própria cláusula, ela fala os princípios legais da isonomia salarial. Quais seriam esses princípios? Que é um dos questionamentos que a gente faz, inclusive, para a juíza de primeira instância, e aqui a gente questiona. Quais são esses princípios? Por quê? Porque pela documentação juntada, uma dava aula para o maternal, a outra para o ensino fundamental. E a diferença de tempo delas na função é de 4 anos. São 4 anos, ou seja, a equiparação, então se a gente for para a equiparação salarial, que é um dos requisitos da isonomia, são de 4 anos. Ela só passou a exercer a função que a paradigma indicada na inicial faz depois de 4 anos. Então, aonde estariam esses requisitos na própria CCT da categoria? Então, diante disso, a gente pede vênia ao voto da eminente relatora, salientando esses pontos, né, porque a gente pode ver pela própria documentação que foi juntada ao processo, de que essa diferença está dentro do artigo 461. Ou seja, mais de 2 anos não há que se falar em equiparação salarial. E o princípio da isonomia ele está atrelado a esse princípio. Então, data vênia, peço vênia à eminente relatora, mas peço vênia para que seja dado provimento ao recurso da reclamada. Muito bem, doutora. A grande discordância entre o voto de origem e a decisão de origem e o meu voto é que não me parece que a norma coletiva tenha agregado a essa igualdade salarial ao artigo 461 da CLT. Falou em isonomia salarial está na Constituição e na CLT ela pode ser dada de várias maneiras, ou de acordo, nós temos isonomia em razão de terceirização ilícita e nesse caso nós não vamos ver diferença de tempo de função. Nós temos isonomia em razão de um próprio regulamento feito na empresa. Aqui a isonomia em razão de norma coletiva. O que é que diz a norma coletiva? Nenhum docente, sob qualquer pretexto, pode ser contratado no decorrer da vigência do presente instrumento com salário aula base inferior ao devido ao professor com menor tempo de serviço no estabelecimento de ensino, considerando o grau e ramo de ensino em que atuar, princípios legais da isonomia salarial e classificação no quadro hierárquico docente aprovado pelo órgão próprio do Ministério. Tá lá. Então, a reclamante apontou um parâmetro, uma professora chamada Cláudia Cremonese Moreira, como sendo uma professora que tinha dentro do grau dela o menor salário, que ela não poderia, então, ter o menor salário dessa professora, dentro dos próprios termos da cláusula coletiva. Então, a gente vê que a reclamante foi admitida em fevereiro de 2011 para exercer a função de professora de educação infantil no segmento maternal, sendo promovida para o segmento superior no primeiro período em 1/2 de 2013. E o que é que eu vejo com relação à reclamante e esse parâmetro que ela apontou? Uma diferença salarial grande. E me parece que não existe qualquer distinção de salário base previsto na convenção coletiva em relação à educação infantil pré-escola e educação infantil fundamental. Encontram-se no mesmo segmento, tornando-se inócuas todas as alegações recursais no aspecto. Todos os professores de ensino infantil, até 4ª série, deverão possuir o mesmo salário básico. Então, por essa razão, eu estou confirmando a decisão de origem.
Como vota a doutora desembargadora Rosemary? Sob os mesmos fundamentos, de acordo. E desembargador Paulo Maurício? Sem querer me estender, aqui a decisão também não afasta os princípios legais da isonomia. Ela analisa a situação fática e a inexistência de exclusão para que seja aplicada a isonomia, inclusive sobre o período de equiparação salarial. Embora não se teça comentário explícito de equiparação salarial, o fato em si está totalmente analisado. Tá? Então, eu estou de acordo. Excelências, obrigada. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Seguinte, da relatoria da doutora Raíza Maria Macena de Lima, é o 23 da pauta, é o ROPS 10.723, exatamente, é remanescente. ROPS 10.723-50.2016, recorrentes Autometalurgia Limitada, Lemnos Indústria de Metais Limitada, Coprum Indústria e Comércio Limitado, XPTO Assessoria e Participações Limitada, Electra Empreendimentos e Participações Limitado, DAMP Assessoria e Participações Limitada, Telos Assessoria e Participações Limitada. Recorrentes são esses e os recorridos: Arlen César Mendes de Oliveira, IESA Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios e IESA Serviços Operacionais. Escrito para sustentação oral, doutora Paloma Nobre Sena, pela Autometalurgia. Bom dia, doutora. Eu vou ler a minha proposta de voto. Eu estou conhecendo os recursos interpostos. No mérito, estou rejeitando as preliminares de nulidade por cesseio de prova e não apreciação do documento. E dou provimento parcial ao apelo da Auton Metalurgia Limitada para afastá-la da responsabilidade pelos créditos devidos ao exequente e, via de consequência, excluí-la do polo passivo da execução. O senhor tem a palavra. Excelência, não tenho nada a dizer, né, tendo em vista que o objeto do nosso recurso foi provido. Tá bom. Há divergência? Não. Então, assim se decide a unanimidade. Muito obrigada e bom dia a todos. Bom dia. Primeira opção aqui, né? Primeira opção. Outras, mais sustentação oral na minha salinha. Nós encerramos, doutora, da sala da senhora. E agora vamos para a sala de quem? Doutora Rosemary? Relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Rosemary de Oliveira Pires. Nós temos inscrição para sustentação oral no processo número 1 da pauta. Eu passo então a presidência para a doutora Rosemary e peço licença para me ausentar por alguns minutinhos. O processo número 1 da pauta é o ROPS 10.470-18.2016. Escrito para sustentação oral, a doutora Alessandra Peçanha dos Santos Benini, pelo recorrente reclamante Paulo Henrique Corrêa Gonçalves. E o recorrente reclamado é Comércio e Distribuição Salles Limitado. Recorridos os mesmos. A doutora está pelo reclamante. Muito bem. Doutora, bom dia. A minha proposta, que eu vou submeter aos colegas, e a senhora verifica se é interessante para fazer a sustentação oral, no seguinte sentido. Há dois recursos. Eu conheço ambos, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Rejeito as preliminares. No mérito, eu dou provimento parcial ao recurso da reclamada para reformar a sentença que reconheceu como rompido o contrato por culpa dela reclamada, afastando a condenação ao pagamento das verbas recorrentes. E dou provimento ao recurso do reclamante para definir os benefícios da justiça gratuita, condenar a reclamada ao pagamento de horas extras, assim consideradas as excedentes da 8ª hora diária e da 44ª hora semanal, conforme jornada fixada na fundamentação, sem duplicidade de contabilização. Reflexos e critérios de cálculo, conforme fixado já na sentença, no que tange as horas extras que já estavam ali deferidas. E na parte inalterada, eu mantenho as decisões constantes da sentença ACO. Confirmo os seus fundamentos, majoro o valor da condenação de 12.000 para 18, com custos, então, no importe 360 pela reclamada, e acrescento os fundamentos em razão do deferimento nessa instância. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos, colegas, bom dia. Serventuários. É o seguinte, a gente interpôs recurso que foi deferido, né? Vou falar das contra-razões mesmo do recurso da reclamada.
da reclamada. É o seguinte, a rescisão direta, a gente fez requerimento, tendo em vista que a empresa ela não pagava o adicional de insalubridade, certo? E foi constatado que o local é insalubre pelo perito e pela testemunha também do reclamante. E, nesse sentido, o trabalhador ele é exposto a condições, essas condições insalubres que afetam, essas condições afetam a saúde do trabalhador. Sem equipamentos, sem proteção, e o reclamante, tendo trabalhado direto e constante em local insalubre, ele não estava mais aguentando esse local sem receber o salário, sem equipamentos necessários para isso. Por isso que o reclamante pediu a rescisão indireta, porque ele reclamou com a empresa várias vezes para poder pagar as verbas de insalubridade, reclamou dos EPIs que não tinham, que ele não recebia, quer dizer, e a empresa ficou inerte, né? De acordo com a perícia feita, de acordo com a prova testemunhal, foi comprovado isso. Então, nesse sentido, por isso que o reclamante interpôs também pedindo a rescisão indireta. Porque não tem condição dele ficar lá, e tem várias ações envolvendo essa empresa. Tem inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego aqui do fiscal, que a relatora constatou aqui na existência de horas extras. Então, assim, são várias irregularidades, são vários processos, são várias provas emprestadas, Vossa Excelência pode ver nos autos, e que os trabalhadores não estão aguentando mais ficar no local de trabalho, tendo em vista as irregularidades, que a empresa não sana nada. Nem com a fiscalização do Ministério do Trabalho, ela conseguiu sanar as irregularidades. Aí eu gostaria nesse sentido, a questão também da súmula, do artigo 60 com a súmula, fiz até uma anotação aqui. Deixa eu ver aqui. Súmula 85, né? Porque a empresa também não prova. Doutor, Excelência, pela ordem, gostaria de saber, porque a gente pediu um provimento também dentro das horas extras, referente ao artigo 60 e a súmula 85 TST, foi deferido? Porque eu não ouvi. Não, a única coisa que eu deferi, eu tô aqui na sua inicial, eu é que peço desculpa, alguém tem que ler para mim a minha decisão, porque eu estou na sua inicial procurando a sua fundamentação para rescisão indireta. Tá? Porque a senhora está sustentando aí que é insalubridade, e eu fiz, eu estou revendo, quais são os seus fundamentos. É porque o conjunto que a gente analisou... Se a senhora quiser, pode fazer essa sustentação com relação às horas, porque não estou vendo que foi deferido, não. Pelo que eu me lembro do que eu ditei, não foi, não. Não foi? Não é? Pode, por favor, ler? E deu parcial provimento ao recurso do reclamante para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita e para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras, assim consideradas as excedentes da 8ª hora diária e da 44ª hora semanal, conforme jornada fixada na fundamentação, sem duplicidade de contabilização. Não, tem sim. Então tem hora extra, então, né? Só hora extra. Condenar. No recurso condenar a reclamada, certo? É isso? A questão é o seguinte, que o juiz ele condenou na hora extra, mas não condenou na hora extra, né? E no ponto também eu queria ver se foi concedido o artigo 60 está dentro da hora extra, desculpa. Não está certo, porque eu fiz confusão, doutor, também. Olha só, Excelência, então a rescisão direta... Não, porque eu fiz confusão, entendi. A rescisão direta em todo sentido amplo, Excelências. É porque a questão da insalubridade, Excelência, a questão da hora extra também, que foi fiscalizada e não foi cumprida. Então são vários fatores que levou o reclamante a pedir rescisão direta. Principalmente a questão de saúde do trabalhador, né, que foi exposto lá a agentes insalubres, conforme também deu a sentença do juiz Acó. Então, o reclamante ele pede provimento ao recurso, o recurso dele, né, e negar provimento ao recurso da reclamada, no sentido de tirar a rescisão indireta que foi indeferida aqui nessa turma. Obrigada, Excelência. Eu vou ter que voltar meu acórdão. Pois é, doutora, realmente eu olhei a sua inicial faz referência a várias irregularidades no entender. Problema com horas em itinerário, problema com horas extras, problema com adicional de salubridade, problema com desvio de função, enfim, o próprio problema ligado ao dano moral. Mas o meu exame
foi no sentido de que essas faltas, as identificadas, não eram suficientes ou não foram suficientes para caracterizar a gravidade hábil à rescisão indireta. Esse foi o meu posicionamento. Eu fui conferir, porque eu falei assim, mas insalubridade também está assim, realmente está assim. Tudo, é porque é um conjunto, né? Está assim. Mas eu estou tendo esse posicionamento de que não vi nisso tudo a gravidade que Vossa Senhoria lança para fins de gerar uma rescisão indireta. Agora eu vou submeter a posição aos colegas. Eu estou acompanhando. Me acompanho. Obrigada. Lamento, mas Excelência, muito obrigada, muito obrigada. É a primeira vez que eu fazia em Turma Juiz de Fora, estou vindo para o Belo Horizonte. Prazer estar aqui com vocês. Tá bom, volte sempre. Fique com Deus. Devolva a presidência.